Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do nosso Podpack. É o podcast da Pernambuco Consultora. Estamos aqui mais uma vez para trazer um episódio incrível, com muito conteúdo para vocês. Esse projeto a gente faz com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação, para levar cada vez mais pessoas inspiradoras para vocês, para poder levar conteúdo relevante que possa tocar um pouco na sua vida, levar inspirações, informações para vocês. Então, nos siga no YouTube, nas redes sociais, em todas as plataformas, no Spotify também. No Spotify a gente tá com Pernambuco Consultora, no YouTube também, e nosso Instagram também é Pernambuco Consultora, tá? O meu Instagram é mariana_vanderlei1. Sigam a gente, curtam, se inscrevam no nosso canal, comentem, sugiram pessoas para a gente trazer aqui, para que a gente possa cada vez mais dar continuidade a esse nosso projeto, tá? Que a gente faz com muito carinho e amor. E hoje temos uma pessoa especialíssima, que tem muita bagagem, minha gente, muita história. Desde o começo que a gente começou a pensar nas pessoas, o nome dessa pessoa já surgiu, né? Eu sempre quis trazer aqui com a gente, porque tem muita história para contar, muito conteúdo e muita inspiração. E eu tenho certeza que quem está me assistindo já viu o nome dessa pessoa, com certeza, na rua, né? Já viu, já vou dar um spot, né? Já vou nos envelopes, vou dizer aqui um spoiler, né? Nas clínicas, ou já fez exame nas clínicas, ou já passou na frente, ou tem alguém da família que já fez algum exame nas clínicas e já levou envelope por aí para muitos médicos. Então, estamos aqui, nada mais, nada menos, com o Dr. Boris Berenstein, o verdadeiro. Ao vivo. Ao vivo, Boris Berenstein, que também tem, né, Boris, o peso de você levar, quem leva o peso de quem, né? A clínica que leva seu nome ou você que tem a clínica por trás, né? Quando a gente tem uma empresa que tem nosso próprio nome, assim, eu acho que tem um peso a mais, não. Veja só, já estou começando, já estou adiantando, né, a fala. Quando eu tomei a decisão de colocar a clínica em meu nome, certo? É porque era uma prática habitual em Recife, das clínicas de imagem. Verdade, ter o tem nome vários. do seu radiologista. Então tem vários com o nome do fundador. Da empresa. Tem um lado positivo, que me enche de orgulho, de alegria, eu ver as pessoas caminhando com o Boris, né? Caminhando com seus envelopes. Com os exames da clínica também, mas também tira um pouco da minha individualidade também. Mas foi muito importante eu ter essa empresa. O Boris, quer queira, quer não é um nome bonito, não é um nome feio, mas é um nome diferente, né? Filho de imigrantes. Certo? Mas antes de eu começar a contar a minha história, eu queria agradecer essa oportunidade, Mariana, de estar aqui com você, tá certo? Me faz bem poder contar a minha história. Depois de 72 anos de idade, depois de vender a empresa, né, eu parei de trabalhar na clínica, mas estou procurando encontrar novos caminhos na minha história, construir um novo ciclo da minha vida. E contar a minha história, compartilhar um pouco da minha história, da empresa e da pessoa física, me faz um bem muito grande. Então, eu também não poderia deixar de agradecer a você essa oportunidade de estar compartilhando. Honra pra gente trazer você aqui, Boris, uma honra. De compartilhar para todos. Mas você tem muita história para contar para a gente. Então, obrigada. Vamos começar então? Vamos lá, diga lá, como é que você lá atrás, medicina, né? Vamos lá. Se você me permite, eu queria começar mais para trás um pouco. Certo. Né? Quem é Boris e de onde Boris veio? Né? Eu sou filho, eu cheguei no Brasil, cheguei em Recife, cheguei ao mundo, fruto de 2 sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Você nasceu no Brasil já? Eu nasci aqui em Recife em 1950. Meus pais chegaram aqui em Recife em 1948. Certo. Mas por que meus pais, sobreviventes da guerra, 2 anos perambulando na Europa, em busca de trabalho, em busca de um visto para Recife, por que vieram para Recife? Porque 2 irmãos de meus pais
de meu pai vieram para Recife antes da Segunda Guerra. Entendi. Então, a dificuldade da Europa de emprego era muito grande. A Europa devastada, destruição de vidas, destruição de casas, destruição de indústrias. Então, a oportunidade de trabalho era muito difícil na Europa. Então, eles resolveram, Se juntar com os irmãos. vir para Recife e conseguiram um visto de entrada em Recife e chegaram em Recife em 1948. E eu costumo dizer sempre, trazendo muitas malas de esperança e coragem para reconstruir a vida. Chegaram praticamente com a roupa do corpo. E eu consigo, você falando, Boris, assim, visualizar uma situação de um casal chegando, assim, bem isso, esperançoso, sem nada, imigrantes. né? E o Brasil é um país de imigrantes, felizmente, né? Porque a Europa, 2 guerras no século passado, então o Brasil, a América e outros locais fora da Europa foi porto de entrada para esses imigrantes puderem recomeçar a vida. E aí eu tenho uma gratidão muito grande a Recife, porque se Recife quer dizer uma grande pedra, Recife não foi uma pedra no caminho dos meus pais. Não foi um Recife. Não foi um Recife, né? Foi uma porta de entrada para eles poderem reconstruir a vida, recomeçar a vida. E aí eu nasci aqui em Recife. Então não tenho só orgulho de ser pernambucano, eu tenho orgulho de ser recifense, nascido e criado na Boa Vista, pertinho aqui onde nós estamos gravando, aqui na Rua Zé de Alencar. Então, nasci, até os 17 anos eu estudei no Colégio Israelita, e quando eu tinha 12 anos... Existia uma comunidade nessa época, comunidade, né? Uma convivência. Uma comunidade. Entre os imigrantes judeus que chegavam, conviviam dentro da comunidade judaica. Com 12 anos de idade, meu pai tem um acidente, andando na calçada, cai num buraco, e aí ele fica com um pouco de dificuldade de andar, e ele já tinha um comércio em Casa Amarela, ele tinha uma pequena loja de imóveis em Casa Amarela. E aí ele ia de manhã para o trabalho e voltava à noite. Então, todos os dias, eu e meu irmão nos revezávamos em levar o almoço para ele. E quando eu chegava na loja, ele dizia, vamos almoçar, e depois do almoço ele me pedia para eu fazer um serviço bancário. Entendi. Ele me pedia para eu datilografar, né? Você sabe o que quer dizer datilografar? É da minha época, viu, Boris? Não, você não é dessa época. Sério, olha, eu peguei máquina de escrever sem ser elétrica, sendo daquela do tuque-tuque-tuque. Então eu tinha que datilografar as duplicatas. Um recibo, a duplicata, uma cobrança, né? Então, esse trabalho infantil, que hoje é proibido, foi uma oportunidade que eu tive quando levava o almoço de meu pai para fazer um serviço bancário, para emitir uma nota fiscal, para datilografar as duplicatas, para fazer e aprender um pouco o que é o traquejo do comércio, negócio, né? Do negócio. Coisa que tinha que pagar um boleto, que tinha que tinha uma cobrança, que tinha dinheiro envolvido, tinha uma compra, uma venda. Isso, né? Tudo isso. Então, foi uma oportunidade, um aprendizado que eu tive, que isso foi importante depois na minha vida. Entrei na faculdade de medicina e no 2º ano de medicina meu pai sofre mais um problema. Ele tem um infarto. Isso foi do sábado para o domingo, e no domingo, eu com 19 anos de idade, fizemos uma reunião de família, minha mãe e meus eu e mais 2 irmãos. E no meu ímpeto de jovem, me disse, mamãe, pai está doente, vai precisar de um apoio aqui no hospital. A senhora, eu largo a faculdade, a senhora fica com ele aqui no hospital e eu vou cuidar da lojinha. Ela disse, não, senhor, eu nunca fui para a loja, mas amanhã vai ser meu primeiro dia e você vai terminar a sua faculdade. Porque, meu filho, o que você tem no bolso você pode perder. O que você tem no seu conhecimento, é difícil você perder, a não ser que seja depois dos 60 anos de idade, que sua memória vai começar a falhar. E aí descobrimos aí com essa... Mami sabida, né? Mami sabida. Mami sabida. Muito. Mami muito não só sabida, como uma grande heroína. Ela É. sobreviveu um campo de caminhadas forçadas durante 3 anos e roubava de madrugada para conseguir o alimento dela e dos irmãos. Não sabia quanto valia o conhecimento. Né? Como é importante ter o conhecimento. E aí começamos esse novo momento da nossa vida e mamãe, no dia seguinte, na loja, descobre que a loja estava com um passivo muito grande e que esse passivo tinha sido determinante para o infarto que meu pai teve.
E aí descobrimos que a situação financeira era pior do que nós estávamos imaginando e aí começamos a trabalhar. Eu fazendo a faculdade de medicina, comecei a vender fundos de investimento, vender ações, vender joias com ela e ela na loja e também vendendo como autônomo. E no ano seguinte, eu estava no terceiro ano de medicina, meu sonho era fazer pediatria e ter uma clínica de pediatria. Mas no ano seguinte, trabalhando bastante, eu consigo um estágio numa clínica de radiologia, numa clínica que ficava a 200 metros de casa. E aí, aceitei o estágio e comecei a estagiar nessa clínica. E durante o... Era um estágio remunerado? Ainda não. Ainda não. Começou estágio não. Para aprender, né? Estágio para aprender. Mas, no final do dia, depois de ajudar na execução dos exames, aprender a fazer radiografia, fazer exames de radiografia, eu ia para a sala de laudo com o médico José Aguiar Pereira e ele me ajudava a interpretar, me ensinando. E eu vi que ele mesmo datilografava os laudos. Ele era, como se chamava na época, catador de milho. Ele era o dedógrafo. Eu disse, dá licença. Eu era um bom datilógrafo, ASDFG, mexia bem. Eu não era dedógrafo, eu usava os 5 dedos da mão. E aí ele gostou da minha participação e no mês seguinte eu já comecei a ganhar uma remuneração. Trocado pela... Eu aprendi a radiologia e comecei a ganhar um dinheiro também. E aí, meu sonho de ser pediatra foi embora. Meu sonho agora, comecei a alimentar a especialidade de radiologia. E aí me formei, fiz um curso de 1 ano no Rio de Janeiro e comecei a trabalhar na clínica. Boris, uma curiosidade, quando você se forma em médico, você tem que fazer como se fosse uma especialização, né? Isso uma... O curso de medicina é um curso geral. Certo? Mas no andar da faculdade... Porque uma pessoa que faz a radiologia, ela tem que conhecer de tudo daquilo ali, porque você faz radiologia de diversos órgãos, né? Mas na minha época era permitido fazer o 6º ano um estágio na especialidade que você fosse seguir. Então, no 6º ano eu consegui ir para o Rio de Janeiro e estagiei. Fiz um estágio de radiologia num dos melhores serviços do Rio de Janeiro. Então, já voltei, me formei e comecei a trabalhar na clínica. E aí eu me formei no dia 7 de dezembro de 1973. No século passado, viu? 23 anos. E aí, no dia 30 de janeiro, eu chego em casa com meu primeiro salário de médico. Provavelmente 5 a 6 mil moedas da época. Meu primeiro salário de médico. Era muito dinheiro para a época. Era um bom dinheiro. Era um bom dinheiro. Tipo assim, chegou com um salário que naquela época era uma coisa... E o meu primeiro salário, que era meu mesmo, que nós já tínhamos saneado a situação financeira da família, que durante a faculdade eu estagiava e trabalhava no mercado de capitais e vendi muito. Eu tinha um bom cliente que me comprava as ações e eu ganhava uma boa comissão. E toda a comissão que eu ganhei foi para pagar o passivo da clínica. Loja. Da clínica da loja. E aí eu chego dia 30 de janeiro de 1974 com o meu primeiro salário de médico, 5 a 6 mil moedas da época. E mostro a minha mãe com muito orgulho e diz, olha, meu primeiro salário de médico. Vou gastar todinho numa farra. Eita. Aí ela disse... Partiu o coração da mãe, meu filho, eu não mandei você estudar para isso. Ela, com o ímpeto que ela tinha, a determinação que ela tinha, ela disse, me dê metade. E eu fiquei indignado. Puxa vida, durante 3 anos, tudo que eu ganhei, tudo entreguei a ela para pagar o passivo da empresa, ela quer confiscar o meu primeiro salário. Não tinha plano de cola ainda. Imposto materno, 50%. Imposto materno, qualquer outro nome. Aí eu disse, mamãe, durante 3 anos, tudo que eu ganhei, eu dei para revertir para pagar o nosso passivo. A senhora quer confiscar meu primeiro salário de médico? Ela se virou para mim e disse, seu besta, me dê metade para abrir uma poupança em seu nome. E a outra metade... Vá-se embora, ser feliz. 2.500 moedas da época de farra. Era farra até... Mas foi um grande ensinamento que eu tive na época delas.
rico não é quem gasta tudo que ganha. Rico é quem gasta menos do que ganha. Então isso foi muito importante para mim, esse ensinamento que eu comecei a trabalhar e sempre gastava um pouco pelo meu sustento, porque eu comprei o meu primeiro carro depois de formado, eu comecei a frequentar alguns bons restaurantes que eu não tinha frequentado, fiz umas viagens também. Então, dos 20 aos 40, eu me dediquei muito a esse trabalho que eu tinha, no aprimoramento da minha formação, estudando sempre, procurando dar aula, procurando participar de cursos de aprimoramento também. Mas nesse período sempre na clínica de alguém. Nessa clínica Zé Guiar, que eu também passei a ser sócio dessa clínica. Em 1987, depois... Nessa época devia ter poucos médicos com especialização em radiologia. Mas a radiologia estava despertando cada vez mais, porque estava surgindo a ultrassonografia, estava surgindo a tomografia computadorizada, a ressonância não tinha ainda. Mas em 1987, eu fui demitido desse grupo. 87. Depois de eu trabalhar um bom tempo... 37 anos. E depois de eu trabalhar um bom tempo nesse grupo e de amizade com eles, mas tive um problema com o sócio majoritário e fui solicitado a sair do grupo. E 30 de maio de 1988 eu digo que eu comecei a minha carreira solo. Comecei com a clínica do meu nome. Mas com ímpeto e a vontade de crescer bem maior do que eu tinha antes. Porque eu tinha sido demitido praticamente de um grupo. Tinha uma coisa ferida, né? Tinha agora vocês vão ver o que... Isso mesmo, agora, você traduziu meu... Agora vocês vão ver quem é o Boris. Ver quem é Boris Berenstein. E aí, agarrei, eu tinha uma poupançazinha, com o dinheiro que eu tinha guardado durante que mami já tinha orientado me ensinado lá atrás. E aí coloquei uma clínica na Rua da Baixa Verde, 409, e comecei. Aquela clínica é a primeira. Foi a da Baixa Verde é a primeira. E aí, com a vontade de crescer muito grande, vontade de crescer por necessidade, e para mostrar aos ex-sócios que eu não era a incompetência que eles achavam que eu era, e aí o negócio foi crescendo. 2 anos depois, eu já estava separado do primeiro casamento, caso com Mary, e vou morar na clínica por 2 anos, que foi uma grande fase. Tu morou na clínica? Morei na clínica, recém-casado com Mary e 2 filhos pequenos que ficavam comigo no final de semana. Mas foi uma grande fase da minha vida. Eu tinha acabado de comprar um carro e tomei a decisão de morar na clínica. Vendi o carro, Mariana, e comprei o melhor aparelho de ultrassom. Mas por que precisava morar na clínica? Para que estivesse dentro, para trabalhar? Porque eu queria diminuir meu custo pessoal. Uma coisa de uma estratégia de investir negócio, na empresa. Né? Investir na empresa. Porque mais na frente nós vamos conversar. Tu tinha quantos anos mais ou menos aí, Boris? Uns 40? 40 anos. Dos 20 aos 40 foi um crescimento pessoal. Dos 40 aos 60, Mariana, eu investi muito na empresa. Foi um crescimento empresarial, né? Crescimento empresarial. Então, eu queria investir na empresa, porque um apartamento, para mim, não me dava uma clínica, mas uma clínica poderia me dar vários apartamentos. Uma boa clínica, com boa governança. Então, morei na clínica e foi a época que eu trabalhei mais na minha vida, mas também foi o que eu me cansei menos na minha vida. Porque eu saía de casa, estava no trabalho. Eu saía do trabalho, estava em casa. E ainda não pagava aluguel, não pagava IPTU, não pagava condomínio. Não precisava... Não tinha que se transportar. O carro era de Mary para usar no final de semana. E aí fui crescendo e fui reinvestindo, abrindo novas unidades. Mary começou também a trabalhar na empresa. Eu me dedicando ao planejamento estratégico, eu me dedicando à governança médica, à gestão médica, e Mary se dedicando à gestão financeira. E aí, cheguei aos 60 anos, espera aí, Boris. Agora, a própria clínica já teve crescimentos, não teve assim físicos mesmo, porque eu me lembro que era só aquela parte ali na frente, depois já a parte lateral, depois já a parte em cima. Nós fomos ampliando, né? Porque o movimento foi crescendo e precisamos de mais área para atender a demanda. Então, fomos ampliando a unidade do DEB, depois fomos para a Boa Viagem, depois fomos para o Cabo, depois fomos para a Piedade, para o Shopping Guararapes, depois fomos para Olinda e Paulista. Quando vendemos a empresa, nós vendemos com 6 grandes unidades. Que coragem, viu? Sempre. Coragem. E também um investimento altíssimo, né, Boris, com relação às máquinas, né, os equipamentos.
Questão de até tecnologia também, né? De sistema. Mas também investi bastante no crescimento da empresa. Mas eu também procurei investir na capacitação da equipe. Porque não adianta você ter um equipamento muito bom, que ele não faz o exame sozinho. O equipamento pode fazer um bom exame, mas quem vai interpretar os exames? A leitura, né? A leitura e o relacionamento com os médicos solicitantes e o atendimento, a humanização do atendimento. Uma máquina não dá a humanização. Então, eu investi muito, não só em novas unidades, não só no crescimento da empresa, nem só nos avanços tecnológicos, Mariana. Eu procurei também investir nas pessoas, porque eu sozinho não podia atender nas 6 unidades. Certeza. Então, eu cresci, a empresa cresceu porque eu acho que eu fui o maestro de juntar vários músicos tocando a mesma música e tendo harmonia entre eles para dar um bom atendimento. E aí vem o retorno. É o trabalho, o sucesso está na frente do trabalho só no dicionário. Primeiro é o trabalho. Agora, como trabalhar isso você com... entendeu, né, Boris, a necessidade de você fazer essa parte de capacitação. Porque senão você nunca ia conseguir crescer, porque Boris é um só. Né? Como é que Boris ia ficar fazendo vários exames? Não, se você... A sua pessoa, suas horas dia tem tantas horas. Então, aí se você coloca um outro médico, o outro médico vão ter tantas horas de trabalho, outro médico. E aí como é que você vai multiplicar? Tem que ser com capacitação mesmo, né? No começo, eu tinha um médico que me ajudava e eu também me dedicava ao atendimento, à realização de exames, à interpretação. Mas a empresa foi crescendo e foram surgindo demandas de atendimento aos fornecedores, demanda de atendimento à questão trabalhista, à questão... Então, você precisou sair um pouco... Eu comecei a sair. Isso, da parte da operação lá da... E por conta da minha experiência com 12 anos na empresa, na lojinha do meu pai, eu comecei a me dedicar também à governança da empresa também. Porque se a empresa, para crescer, não só é a parte médica que tem que estar caminhando bem, você tem que investir também na governança da empresa. Total. Então, imagina se você estivesse aqui todo se estruturando aqui embaixo, com médico, com atendimento e tal, e o guarda-chuva da empresa não tivesse com um olho, né, seu e de Mary, assim, então, de repente próximo. Com o crescimento da empresa, eu vi da necessidade de investir na governança, de ter um conselho consultivo, de ter indicadores, de ter um plano de metas. Então, como é que o médico vai ter essa visão também fora do atendimento médico, né? Mas, felizmente, por conta da minha vontade de crescer, eu entendi da importância também de investir na governança da clínica. Quando você fala em investir em governança, só para o pessoal entender, você fala em governança nessa questão de liderança ou você fala em governança com relação à família? Como é que o que você fala quando você fala investir em governança da empresa? O que é exatamente isso? Eu acho que é investir na formação da equipe, na liderança e nos processos da empresa. Na questão trabalhista, na questão jurídica, na questão de investimentos, no planejamento estratégico também. Porque, durante muito tempo, as minhas decisões eram tomadas pelo meu achismo. Mas depois eu vi que, com o andar da carruagem, com o aumento da concorrência, eu não poderia tomar decisões só no meu achismo. Eu tinha que ter mais informações. Profissionais, métricas. E pesquisas de mercado. Pesquisas, dados, avaliação de viabilidade do negócio. Então, eu coloquei a controladoria da empresa também. Então, eu tinha relatórios mensais do DRE, do acompanhamento de onde é que a gente poderia melhorar o desempenho da empresa, onde é que a gente poderia reduzir custos, onde teríamos mais que investir. Então, eu sempre procurei ter indicadores que, nem sempre os indicadores vermelhos são ruins, são oportunidades de você São melhorar. Indicadores que precisam ser analisados, independente se é azul ou se é vermelho, né? São números que precisam ser... E indicadores para você acompanhar o desempenho da empresa. Mas com 60 anos de idade, eu entendi da importância também de investir na governança da família. De dar um freio, assim. Coincidentemente, Mariana, veja que coisa interessante. No dia 20 de fevereiro de 2010... No dia que eu completei 60 anos, eu acordo mal-humorado. E, modéstia à parte, eu sempre acordo sorridente, cedo,
5 horas da manhã e Você é da sorridente. minha turma. Eu também acordo saltitante. E com vontade de fazer. Saltitante. Acordei, que coisa boa. A outra opção é pior. Exatamente. Eu disse, eu acordei, meu Deus, coisa boa. Comemorar, que eu podia não ter acordado. Então, eu acordei com uns pressentimentos ruins, preocupados, e descobri naquele dia que eu era mortal e que a vida era finita. E se eu queria continuidade dos negócios, eu deveria começar a pensar na sucessão da empresa. Preparar a família para isso. Então, comecei a frequentar eventos que tratavam de governança das empresas familiares. Criamos aqui Os filhos já estavam lá na empresa? Não, ainda não. Leon estava terminando a faculdade, Leon acho que estava fazendo uma residência na época. E aí criamos aqui em Recife um grupo de curiosos no tema, no Projeto Rumo, empresários, consultores, advogados, e começamos a realizar eventos para conversar sobre as empresas familiares, a questão da sucessão das empresas familiares. O que foi interessante, que fomos pioneiros praticamente nisso aqui em Recife, esse Projeto Rumo, que eu fui presidente durante um bom tempo, e interessante que nós trouxemos grandes empresários que acostumados a irem para a plateia dos eventos, e trouxemos eles para o palco. Para apresentar, né? Para contar as experiências dele. E não existe uma cartilha pronta para fazer essa sucessão. E entender os exemplos, conhecer e entender os exemplos de outros mais experientes, ajuda cada um a construir sua história. Pelo menos aquele erro você também não vai fazer, porque alguém já fez. Esse erro aqui, né? Se você escutar a história de quem já fez, faz você pular algumas etapas, né? De ter que errar para aprender. E aí eu comecei a preparar a minha sucessão. E comecei a me preparar como sucedido. O sucedido vai fazer o quê no dia seguinte? O sucessor assume a cadeira. E o sucedido vai fazer o quê? Então, eu comecei a preparar o sucessor e comecei a me preparar para esse dia seguinte. E aí, criamos aqui em Recife também, além do Projeto Rumo, criamos um grupo de membros do Projeto Rumo, criamos a Escola F para empresas familiares. E começamos a nos dedicar mais ainda... Sou aluna. Sou aluna da Escola F. Que bom. Todos nós somos alunos da Escola F, né? Porque sempre estamos aprendendo alguma coisa, né? E eu digo sempre, administrar uma empresa com 500 funcionários é uma coisa. Administrar uma família com 10 membros ou 5 a 10 membros é muito mais difícil do que administrar qualquer empresa com 500 a 1.000 funcionários. Aliás, até com uma empresa de 50 funcionários. Já é mais difícil. Então hoje eu sinto um alívio, eu sinto uma alegria de ter mergulhado nesse tema com 60 anos de idade, de ter me preocupado com esse tema, de preparado a sucessão e me preparado para esse momento. Em 2021, após 2 anos de conversa dentro da família, que a sucessão não é só continuidade daquele negócio, porque vender a sua empresa também é uma questão de sucessão, pensando em novos negócios para a família. Diante das circunstâncias do nosso mercado, da área de saúde, diante da verticalização do setor de saúde, diante do crescimento dos grandes grupos, tomamos a decisão dentro da família em vender a empresa. E aí, no dia 28 de dezembro de 2021... Ao apagar das luzes. Do ano 2021, vendemos a empresa, no dia 28 de dezembro. No dia 29, 5 horas da manhã, essa negociação no dia 28, que tinha assinatura de todos os filhos, minha, de Mary, vários contratos, terminou mais de 9 horas da noite. Saí para comemorar com um casal amigo nosso e 5 horas da manhã, eu já estou acordado, o telefone toca. Aí Leon me liga, diz, e aí, papai, você dormiu bem? Sim, é isso. E aí, papai, e agora? E disse, Leon, dormi bem para burro, Leon, e quer dizer a você, eu não devo nada a ninguém. Tomamos a decisão certa, no momento certo, e vamos recomeçar. Cada um vai reconstruir, começar um novo ciclo na sua vida. Então, eu acho que foi... Agora, deixa eu voltar, assim, Boris, um pouquinho assim, na história. A gente falou da história da empresa, da história, né, do teu lado empresarial. Mas o que é que a gente poderia falar das ações que você fez, das atitudes que você tomou,
das abdicações que você fez, que você, olhando para trás, consegue entender o porquê que a empresa estava pronta para ser vendida, mas como você no seu dia a dia, o que é que você pode deixar assim de inspiração para as pessoas, aquilo que a gente estava conversando antes de entrar aqui. A gente passa ali na frente, né, da clínica, vê aquela clínica linda, o nome Boris Berenstein, né, e de repente as pessoas não sabem o que está por trás daquela empresa, né, por trás da pessoa que fundou a empresa, o quanto que a pessoa, você e sua esposa também, porque foi uma decisão de vocês dois juntos, casados, marido e esposa, né? Se dedicarem a uma entidade, né? A uma empresa. E assim, o que é que você, como é que você enxerga assim, olhando para trás, você como pessoa, assim, como é que você, o que é que eu fiz de diferente que fez a gente chegar onde a gente chegou? O que é que eu fazia no meu dia a dia? Você, por exemplo, você é uma pessoa disciplinada? Ou você é uma pessoa, sou. assim... Procuro ser. Eu tenho uma agendazinha diária, eu procuro otimizar meu tempo, organizar minha agenda, eu procuro fazer isso. Mas e a sua... seu esforço, assim, o seu foco, onde era? Quando você ia todo dia trabalhar, estou falando dos seus 40 aos 60, né? Porque antes dos 40 você estava se dedicando ali como para ser um excelente funcionário, né? Para ser o melhor funcionário. Eu era um sócio minoritário. Mas você queria ser ali provavelmente o melhor funcionário da clínica. E depois você virou a moeda. Mas você acordava lá e pensava, o que é que eu vou fazer hoje? Assim, como é que você faz essa preparação mental? Mariana, a empresa tem o meu nome. Não vou negar que também tem um pouco de vaidade, tem um pouco de orgulho também. Mas depois eu entendi, né? E até inspirado um pouco em Rita Lee. Né? Rita Lee, né? Lendo a biografia dela, ela no último capítulo dela, ela escreveu o seguinte: eu tenho uma humildade suficiente, que ela resolveu parar de cantar. E ela escreveu o seguinte: eu tenho uma humildade suficiente que não estou conseguindo acompanhar o que está acontecendo, mas eu tenho um orgulho de ter construído um legado. Então, depois de 60 anos, eu queria a continuidade do negócio dentro da família. É uma forma até de protegê-los também. O negócio estava pronto para eles, né? Para eles continuarem. Mas a responsabilidade para eles e o medo de correr risco deles era diferente do meu. Eu tinha vontade de correr riscos. Eu gostava de correr risco. Depois dos 60 anos, eu vi que não estava com essa limite. Eu tive um infarto com 65 anos de idade. Foi mesmo, meu Deus. E foi por conta de preocupação, porque tinha feito um empréstimo muito grande no BNB, tínhamos tomado a decisão de construir 3 mega unidades, a de Piedade, que eu acho que é um projeto muito bonito, muito arrojado, 3.000 metros de área construída. Eu digo que não é a melhor clínica do Brasil, mas é uma das mais bonitas, praticamente de frente para o mar. É verdade. Aquela clínica é muito linda mesmo. Então, chegou um momento que eu quis fazer as escolhas pelos meus filhos, mas depois eu entendi que as escolhas têm que ser deles. Eu sou mortal, né? Então, eu comecei a me preparar para isso e participar do Projeto Rumo, participar da Escola F, comecei a entender, comecei a ver outros projetos de outros empreendedores, de outros fundadores de empresa. Muitos venderam seus negócios também. E foi uma decisão da família. Por que eu vou querer uma coisa se os filhos estão pensando em outros caminhos? Você chegou a uma hora ter que decidir deixar de ser médico para ser empresário? Você sentiu isso, que eu vou deixar... quando você fala que tinha que cuidar da governança da empresa, cuidar... questão trabalhista, compra, entra, sai, contratação, não sei o quê. É um momento que você deixa de ser um pouco médico para ser empresário, né? Mariana, desde 1974, que eu era médico e gestor. Entendi. Certo?
Primeiro eu fui para uma clínica em Jaboatão, desse grupo inicial que eu comecei a trabalhar. Aí depois... E aí eu era médico. Atuava como médico? Era uma clínica menor, pequena, e eu era o gestor dessa clínica. Eu que comandava toda a parte financeira, toda a parte de contratação de equipe, mas era uma clínica pequena. E depois eu fui para a matriz desse grupo. Então você já abriu a empresa com uma empresarial, né? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu era um misto. Eu gostava da parte médica. Eu nunca perdi um congresso de radiologia no Brasil. Eu fui a todos os anos e participava das aulas, de muitas aulas, porque eu queria saber o de bom que estava acontecendo para cobrar da minha equipe, para cobrar da equipe. O que é que de inovação que estava sendo feito para me cobrar e cobrar da equipe também. Mas sempre também eu gostei da governança, da gestão. Eu sempre gostei da gestão. Do business, né? Ver os números, eu sempre gostei dos números. Analisar, e eu digo o seguinte, mudar. E eu digo sempre, eu não sou economista, sou econômico. Então, porque tem muita piada, né? Com essa coisa de judeu, de não sei o que, pra cá e pra lá, né? Comerciante. Eu queria saber a saúde da empresa também. Então, você tem que... Não adianta fazer muito exame também. Se a saúde da empresa não estiver bem, como compartilhar, andarem juntos. Um bom atendimento e uma boa gestão da empresa também. O financeiro tem que andar bem também. Não adianta só estar fazendo... Mary no acocho lá também. Mary acompanhando. Não adianta você gastar para fazer exame mais do que se você recebe também. Mas tem que ter qualidade. Então, eu acho como foi importante para mim. Pequenininho, com 12 anos de idade, eu já tenho uma experiência na loja dos meus pais. Para me ajudar no futuro a entender que você tem que ver os números. E as dificuldades que meu pai passou. Eu não quis que a minha empresa passasse pelas dificuldades que meu pai passou, pela loja que ele passou também. Então, é isso que... E eu gostava de números também, eu gostava de acompanhar, de estar perto, de estar junto, de saber, de conhecer, de entender. Do negócio, do business, né? De acompanhar de perto o número de exames, o valor, não sei o quê, o crescimento, a quantidade de pessoas. Você tem que fazer mais exames, mas também o custo... Também tinha... Você tem que acompanhar os custos também. Se você fazer exame para ter prejuízo, também não. Também. Mas como conciliar a qualidade do exame, a qualidade do atendimento com o resultado da empresa também. Ô Boris, você cuida da saúde, assim, de exercício, alimentação, essas coisas? Cuido. Eu sinto... Eu converso com você, é jovem. Você Mais Boris. ou menos. Não, você é meu pai também, da turma dos jovens. E eu vejo, às vezes... você cuidava da saúde quando era mais jovem, assim, tipo 40, 60? Sempre. E eu sou casado com uma professora de educação física, tá certo? Então, conheci Mary correndo na calçada de Boa Viagem. Olha aí. Então, eu tenho o hábito de acordar cedo. E sempre 5h30 da manhã eu estava na academia. E há uns 20 anos, 30 anos atrás, eu comecei a me dedicar ao tênis, que eu gosto bastante de jogar. Então, não sou um grande jogador, mas gosto de jogar tênis. E o tênis tem me trazido um outro grupo de amigos, né? Então, eu tenho feito um grupo de amigos através do tênis. Uma comunidade lá. Eu tenho meus amigos. A turma do tênis. A pelada do tênis. Isso, né? E eu gosto muito do set sentado, né? Eu gosto de jogar um set em pé na quadra e depois um set sentado, da conversa. Cada um com um copo, com o líquido que ele quiser tomar, tá certo? Geralmente que não seja álcool. O líquido da democracia. O líquido da democracia. Então eu gosto muito de tênis, vou nas minhas viagens, eu sempre procuro conciliar um torneio de tênis também. Nas minhas viagens eu procuro sempre levar uma raquete de tênis. Então eu gosto muito da prática do tênis. Não que eu seja um grande jogador. Ô Boris, e como foi, assim... Você fez esse trabalho de você parar com a clínica, né? De você vender. Mas, por exemplo, foi fácil para a Mary, foi fácil para os filhos, foi fácil... Não é porque, de repente, um queria, a esposa não quer, ou quer. Como é que você trabalhou essa parte de governança? Imagine, sei lá, um diretor seu não topa, vai perder os diretores, vai ser vendida. Como é que foi isso, né? Porque... Não foi só você que acordou às 5h30 no dia seguinte
que a clínica estava vendida. Mary também acordou no dia seguinte com a clínica vendida também, né? Eu me acordei muito bem, sorridente. Sorridente. Mary acordou chorando. Ai, tá vendo? Nem para todo mundo é a mesma coisa. Ela ficou vários dias de luto. Ela mesmo disse num bate-papo que ela gravou aí, que ela falou, que para ela foi mais do que um filho a perda da clínica, né? Porque ela tinha um relacionamento com o pessoal administrativo, financeiro muito mais forte e o apego emocional dela muito grande à empresa. Eu procurei me desapegar um pouco da empresa nos últimos 5 anos por conta de que... Se preparando mesmo. Nos últimos 15 anos, várias pessoas me interpelaram. Boris, eu soube que você vendeu a empresa. E a minha resposta foi a seguinte: ainda não. Porque eu não queria a venda da empresa, mas eu sabia, eu tinha minhas dúvidas se eu iria aguentar ficar com ela nas nossas mãos, entendeu? Então, eu acho que foi... Eu me preparei para isso. Agora, cada um tem sua emoção. Então foi porque isso. 6 clínicas já é uma 6 empresa... unidades. É muito 300 grande. funcionários, 300 colaboradores, 50 médicos. Olha também isso. Tratar... essa governança dessas 350 pessoas não é fácil, não. Mas uma coisa também que na minha vida também que eu gosto de comentar, eu pulei, mas agora estou me lembrando, que eu também tive uma vida comunitária. Sou judeu, faço parte da comunidade judaica, estudei no colégio israelita desde o jardim da infância até o vestibular. E com 40 e poucos anos me convidaram para ser diretor do colégio israelita. E na mesma hora eu disse o seguinte: eu acho que eu vou aceitar, mas eu quero 24 horas para responder a você. E pensei e vi que tantas pessoas se dedicaram à comunidade judaica para chegar onde ela chegou, porque eu também não me dedicar um pouco. E aí fui presidente do colégio israelita por 1 ano e depois fui presidente da Federação Israelita de Pernambuco. E ajudei, durante presidente da Federação Israelita, a reconstrução de um capítulo importante da história de Pernambuco e da história do povo judeu. A reconstrução da primeira sinagoga das Américas. Isso que eu ia perguntar. A gente tu tens assim, alguma coisa de números dessa comunidade? Quantas famílias são? Tenho. Hoje, em Recife, nós somos em torno de 400 famílias. Temos uma escola judaica centenária, que já tivemos 300 alunos nessa escola, de pessoas da comunidade e pessoas de fora da comunidade que também estudaram lá. Hoje a escola é menor, porque muita gente migrou de Recife, viajou e a dificuldade, a cidade cresceu muito, as pessoas que moram em Piedade, em Candeias, têm dificuldade de levar os filhos para o bairro ali da Torre. Então eu também me dediquei muito a esse trabalho comunitário e fui presidente da federação, presidente do Centro Cultural da Primeira Sinagoga das Américas por 10 anos. E como eu estava sendo muito conhecido... Né? É uma dedicação. Mas foi um motivo de muita alegria, de muito orgulho. E como eu digo, se eu tenho orgulho, eu não só tenho orgulho de ser pernambucano, eu tenho gratidão a Pernambuco. E o meu trabalho à frente da reconstrução da primeira sinagoga foi um pouco de retribuir aquilo que Pernambuco, Recife, deu para meus pais e para minha família. Então, depois de 10 anos, eu estava mais conhecido em Recife como Boris da sinagoga do que Boris médico. Do que Boris da clínica. Boris da clínica. Então, eu disse, espera aí, eu não sou caudilho, não vou me perpetuar aqui no poder. Então, eu saí da federação, mas eu digo o seguinte: eu não tenho mais cargo na comunidade, eu digo que eu tenho encargos, continuo a ajudar, continuo a participar dos eventos e ajudar nas dificuldades, nos projetos de manutenção da comunidade. Então... Boris, deixa eu te perguntar uma coisa. Como era que vocês faziam na época que você estava, né, à frente dessa parte da clínica? Como é que funciona a parte de vendas de clínica, de marketing? Como é que você faz para aumentar o número de exames? Seu trabalho era com os médicos? Você tinha um trabalho de publicidade? Porque você fazia... eu me lembro que tinha muitas placas da clínica, né, com o nome, divulgando. Como era que você fazia para divulgar que você existia? Como é que você vendia mais exame? Como é que você fazia para que as pessoas lotassem aquela recepção ali, que sempre foi cheia, sempre?
Eu acho que é uma história de muita dedicação. Então eu vou tentar. Então eu vou compartilhar com você o seguinte. Quando eu me formei, quando comecei a trabalhar, eu passei por concurso do médico de radiologista do Getúlio Vargas. E no Getúlio Vargas tinha uma reunião clínica todos os dias. Segunda-feira é uma reunião com um grupo de urologia, terça-feira um grupo de ortopedia, sexta-feira com um grupo de cirurgião. E eu participava de todas essas reuniões diariamente. Então isso me deu uma aproximação com os médicos do Getúlio. Todos os médicos. Com os médicos. Então aí sempre procurei me dedicar, no final do dia, com toda a minha humildade, eu ligava, eu pegava um exame de um paciente e ligava para o médico solicitante. Olha, fiz o exame aqui de Mariana, não achei nada, mas qualquer coisa, fique à vontade para me ligar. Eu sempre procurei, com toda a minha humildade, criar o relacionamento. Um relacionamento com os médicos solicitantes. Me desliguei da clínica e coloquei a clínica. Abriu a sua. E saí de um endereço e fui para outro. E coloquei um anúncio no jornal, que praticamente eu fui pioneiro em colocar no jornal um anúncio, um tijolinho, que Boris agora estava na Rua da Baixa Verde, 409. E olha, já era ousado, porque já era bastante ousado. Já era ousado, porque os 1988. Os anúncios eram aquele bem pequenininho, né? E caro, o dinheiro era curto. Era por letra, por quantidade de palavras, não sei o que. Por espaço, por colunas, por coluna. Era coluna. E aí fiz esse anúncio algumas semanas no jornal, e um dia eu dou uma carona a um radiologista, amigo e concorrente. E aí ele puxa o assunto: Boris, anúncio de jornal, Boris, isso é para loja de varejo, Boris, isso é... Eu disse: olha, me desculpe, não estou mercantilizando, não disse a palavra, não estou sendo mercantil. Eu não estou dizendo que 1 é 3, 2 é 5, eu estou comunicando de uma maneira... Que eu existo. Que eu existo, que eu estou em novo endereço. Não vejo por aí, não. Eu disse: lamento muito. É o julgamento, né? É o julgamento de que divulgar é feio, que fazer marketing. Quem é bom mesmo não precisa fazer marketing. E aí eu continuei também estimulando a minha equipe médica a dar um bom atendimento aos nossos clientes e me comunicar com os médicos solicitantes. Nessa nova carreira solo... Que são 2 clientes, né? O cliente que vai fazer que o médico simplesmente passa e o cliente escolhe, ou o cliente que diz: vai lá na Boris. O médico recomenda. E o médico recomenda. E aí eu comecei também a realizar eventos de divulgação de radiologia, e convidando médicos solicitantes, fazendo até eventos integrados. Eu convidava um clínico e um radiologista, eu convidava um ortopedista, uma fisioterapeuta e um radiologista. Então, para fazer a integração entre as especialidades. Então, e sempre procurando a um bom atendimento. Eu não posso deixar também de que o lado comunitário, a mídia espontânea que eu tive com Boris da Sinagoga, também mantia a marca sua Boris. Presença lá, como olhando já aqui a empresa tem o mesmo seu nome, já aqui vamos... Foi muito importante, né, também para mim. Vamos também colher esses frutos, né, para a clínica. Então eu aprendi há muito tempo atrás que o ovo da pata é mais saboroso e maior do que a da galinha. Mas o ovo da galinha é mais comercial, porque a galinha faz corococó e a pata não faz corococó. Então eu disse: olha, se você tem um produto bom, você tem que divulgar. Eu não vou divulgar que 1 é 3, 2 é 5. Faça 2 exames e pague um. Mas se estou divulgando meu nome, estou divulgando nossos avanços tecnológicos, nossos endereços. Então, e hoje, e depois de alguns anos, vários também começaram a participar, a fazer um marketing mais profissional, mais voltado à área médica mesmo, né? Um marketing da área de saúde não pode ser igual
Tem uma que ser empresa de dirigido atacado para esse, ou de pra varejo, esse né? produto, com certeza. Então, acho que foi um conjunto de coisas que tornou a empresa, né? Também nós ganhamos vários prêmios de atendimento, a empresa mais lembrada. Então isso foi um trabalho. Eu me recordo que vocês faziam um recall de marca muito forte. Né? Nós um fomos recall com um nome muito forte. Se né? o Náutico foi hexacampeão, nós também fomos hexacampeão também. Eu, assim, na minha infância e adolescência, independente da gente se conhecer, sempre foi uma marca forte. Era uma marca de um recall muito forte. Né? O endereço era muito bom também, né? Aquele endereço ali no Derby, muito visado, né? Fisicamente. E tinha um recall muito forte. Assim. E uma preocupação muito grande com a satisfação do cliente. Reclamações, tivemos algumas, mas quando eu tomava conhecimento, eu mesmo ligava pessoalmente, eu mesmo procurava saber o que aconteceu. E eu já tinha um discurso pronto, já ligava e dizia, olha, primeiro de tudo, perdão foi feito para se pedir. Me desculpe pelo que aconteceu, como é que eu posso resolver essa situação? Então, eu acho que só não erra quem não trabalha. Sempre tive essa... Né, sempre tive essa preocupação também e não valorizar demais os erros, procurar não repetir os erros, mas sempre consertar os erros. Eu imediatamente entrava em campo para consertar. Ô Boris, e depois chegou o momento que vocês pulverizaram os serviços, que antes era só radiologia. Aí depois foram outros tipos de exames, né, que vocês foram fazendo. E você sentiu que foi a necessidade do cliente, tipo, de estar num lugar só e fazer tudo? Você está com a memória melhor do que a minha, tá bom? Acho que você poderia falar mais da minha empresa do que eu mesmo, né? Boris, porque, veja, a história da sua empresa fez parte da história da minha vida. Eu me lembro demais de adolescente eu indo. Inclusive, eu usei aparelho. E eu me lembro que depois tinha uma área lá em cima que não tinha isso. Aí depois eu me lembro que tinha a parte embaixo que fazia só era raio-x, depois virou ultrassom. Eu falo isso porque eu me lembro da minha infância, eu indo lá um pouco com minha mãe, depois eu ia para outras coisas, e vendo crescer, vendo ter o primeiro andar, depois teve a parte de trás, né, querendo ou não. Aí depois me mudei para Boa Viagem, aí tinha em Boa Viagem, para onde eu ia, estava vendo Boris. Né, fez parte da minha adolescência e a vida adulta, sabe? Ver a clínica, assim, crescer. Ô Mariana, na natureza nada se cria, tudo se copia. Nas minhas viagens para os congressos em São Paulo, eu sempre ia 1 ou 2 dias antes, que eu ia visitar algumas clínicas para saber qual era a novidade que eles estavam. Existe uma palavra nova para isso aí, chama-se modelar, tá? Ninguém fala, mas tá na moda agora, ninguém fala mais imitar. Só se fala agora modelar. Eu preciso atualizar meu vocabulário. Atualizar seu vocabulário. Você diz assim, vou modelar. Então, quando houve a movimentação de um grupo de análises clínicas entrar em imagem, eu disse, espera aí, está na hora de eu entrar em análises clínicas também. Entendi. Quando teve um grupo que fez o oposto... Isso. E esse grupo já começou também a colocar endoscopia, colocou colposcopia. Então, nós somos pioneiros em ter análises clínicas dentro das nossas unidades. Nós somos pioneiros em trabalhar na hora do almoço. Nós somos pioneiros em estender o horário até 8 horas da noite. Porque a vontade de trabalhar, entendeu? Era muito grande. Então, você tem que oferecer mais, né? Você tem que oferecer mais. Se era o horário que o cliente queria, e se era a necessidade do cliente fazer mais exames num só lugar, né? E cada vez a preocupação das pessoas em fazer tudo num lugar só. Por que fazer um exame aqui, outro em outro clínico? Então, nós fomos pioneiros em fazer, o que eu digo, mega unidade. Então, mega unidade que não é só imagem. Endoscopia, colposcopia, análises clínicas, radiologia odontológica. Então, isso foi um grande investimento nosso em adaptar as pequenas unidades iniciais em mega unidade. Então, investimento imobiliário é grande, terreno não é fácil, então foi grandes investimentos que nós fizemos para chegar onde nós chegamos. E isso foi uma comodidade para os nossos clientes e foi bom para a empresa porque a gente fidelizou cada vez mais os nossos clientes. A pessoa ia para fazer uma coisa até descobria que tinha outras coisas também, né? Descobria que tinha... E sempre próximo de você. Por isso que nós partimos ter essa capilaridade na região metropolitana de Recife, né? Boa Viagem, né?
Piedade. Quando nós partimos para Boa Viagem, uma pessoa conhecida minha disse: Boris, você não vai canibalizar a unidade do Derby? Eu disse: rapaz, a cidade está crescendo, Boa Viagem está crescendo cada vez mais. Uma pessoa vai sair de Boa Viagem para fazer o exame. Atravessar viaduto, Então, hoje, chegar. Boa Viagem e Piedade são bairros completamente independentes hoje, né? Então, eu acho que nós procuramos acompanhar esses avanços demográficos desses bairros, dessa área metropolitana de Recife. E terminamos o ano de 2021 com a venda e todas as unidades, mesmo na Covid, mesmo todas elas performando muito bem. Por isso que teve interesse também de compra, de né? compra. E tinha vários interessados. Durante muitos anos tiveram vários interessados em comprar Boris, porque era uma marca, tinha capilaridade, tinha uma boa governança, era um sócio único praticamente, era Boris só. Então isso ajudou tudo a esse desdobramento da empresa. Eu olho para ali, para aquela clínica, eu uso muito o do Derby e a de Boa Viagem. E aquilo ali parece uma indústria, parece uma linha de montagem. Você primeiro faz assim, depois você primeiro faz assado, depois você primeiro vai para o plano de saúde, aí você espera, aí você... E eu fico impressionada como aquilo ali funciona, porque não é só fazer exame. É uma empresa de pessoas, é uma empresa assim... por exemplo, fazendo analogia com a Pernambuco Consultora. A gente não constrói prédio, a gente não só faz o exame, né? A gente não constrói um prédio, um edifício, né? Um empreendimento. Existe toda uma linha mesmo, uma trajetória, um plano que o cliente faz, que o engenheiro faz, a atividade fim é construir, feita a sua atividade fim é fazer radiologia. Mas existe toda uma empresa por trás, assim, a quantidade de pessoas que tem que fazer. Back-office, que deve ser tão grande quanto a parte que faz a radiologia, né? Que faz a parte do exame final, vamos dizer, a parte do serviço final, né? Mariana, dia 30 de maio de 1988, nós inauguramos a unidade Boris, a clínica Boris. No mês de junho, nós realizamos 300 exames. Olha para isso, meu Tudo Deus manual. do céu. Mas depois de 2 anos, que passou a 600, 800 exames mês, nós vimos que a possibilidade... Quantas pessoas, antes de vocês venderem, passavam lá na clínica por dia, uma média assim? Em 2021, em Boris, 35 mil exames mês. Olha só. Uma média de 1.500 exames em cada unidade. Gente. É gente. Em 6 unidades é gente. É quase um hospital, é quase sei lá, né? É muita gente. É muita gente. 30 mil exames. Não podia ser mais um pouquinho. Se fosse, era melhor. Se fosse, com certeza era melhor. Mas não existia só a Boris, você tem que diluir entre os outros, né? Mas você se destacava muito, ainda se destaca, né? O nome ainda quando nós vendemos, eu acho que isso foi um ponto positivo, que a clínica poderia crescer em movimento 20% a 30% sem acréscimo de custo nenhum. Porque tinha uma estrutura para isso, equipamento, mão de obra, espaço. Então isso foi importante na negociação. Ela tinha condição física, né, e de infraestrutura, de crescimento. O custo fixo já estava todo diluído. Podia ter 20%, 30% de acréscimo de receita, só ia ter um custo variável. Papel, a participação do médico, do laudo. De acordo com os exames, com né? Os exames realizados. Então isso foi um ponto positivo na nossa negociação. Que o comprador enxergou aquilo ali, a potencialidade do crescimento. De 20% a 30%, sem ter investimento praticamente nenhum. Boris, se você fosse pegar um jovem hoje, um jovem de 25 anos, e ele tivesse começando na vida... 25 já está velho, né? Vamos pensar em 22, né? Que tivesse começando a vida adulta, a vida de trabalho, que dicas você podia dar para uma pessoa assim? Que orientações você gostaria? Imagina você estar sentado com um sobrinho seu, um amigo, um filho de um amigo, uma pessoa que você gostaria que essa pessoa tivesse
um sucesso profissional, um crescimento profissional, que dicas você poderia dar para essa pessoa? Em 1750... Tu é muito bom de data, viu? Meu Deus, tu sabe tudo, agora a data de tudo. Eu gosto muito dessa frase. Um rabino de Breslov, que é na Ucrânia, Nachman de Breslov, que morreu jovem, mas era um sábio, estudioso, ele escreveu a seguinte frase: se amanhã não for melhor do que hoje, para que o amanhã? Eu digo isso todo dia para muita gente. Procure fazer o amanhã melhor do que hoje. Não só em saldo bancário, não. Em conhecimento, em estudo, em dedicação. Procure fazer o seu amanhã melhor do que hoje. Procure estudar mais um pouco amanhã. Procure aprender mais um pouco amanhã. Então, eu acho que isso foi minha história. Comecei do zero e tenho muito orgulho de dizer que comecei do zero. Mas isso me ajudou muito a tornar realidade o meu sonho. Sempre buscar ser amanhã melhor do que fui hoje. Em tudo, né? Assim, em tudo. De forma geral. Não só comigo, mas também com os outros também. Acho que também todos nós temos um pouco de responsabilidade, não só com a gente, não só com a nossa família, mas eu acho que todos nós, se fizermos um pouco pelas pessoas que nos cercam, nós vamos ter um mundo melhor, viu, Mariana? É isso que a gente também tem que... Eu me sinto assim, na responsabilidade de espalhar um pouco disso, assim, de positividade, de esperança, de fé, isso de que as pessoas busquem fazer melhor, serem melhores. Né? Eu acho que se a gente conseguir, sei lá, isso aqui, que se for com alguém, com uma pessoa, o mínimo que a gente possa deixar, que a gente possa estimular aquela pessoa a ser um pouquinho melhor, eu acho que sai todo mundo ganhando. E por ser judeu, eu gosto muito da sabedoria judaica. Todos são responsáveis por todos. E se cada um fizer um pouquinho, não vai faltar para ninguém também. Porque a gente olha muito para a gente olha muito para nossa família, a gente quer deixar não é só um legado de exemplo, a gente quer deixar um ativo econômico, financeiro, mais segurança para os nossos filhos. E a segurança ao entorno dos nossos filhos, como é que vai estar? Como é que vai estar o mundo ao lado dos nossos filhos? Como é que eles vão poder conviver bem? O que é que nós estamos querendo para os nossos netos e bisnetos se o mundo continuar com essa diferença social tão grande? É verdade. Se cada um fizer um pingo, né? Um pouquinho. Um grão da areia. Mas eu acho que o Walt Disney fez um grande mal para a humanidade. Foi. Que foi que o Walt Disney fez? Que ele criou o Tio Patinhas, né? Eita, foi, pronto. Ele dormia no colchão. O colchão dele era uma piscina cheia de dinheiro, né? Será que ele nos influencia a querer guardar cada vez mais dinheiro também? Será que estamos fazendo um mundo melhor isso? Com tanto problema que nós temos aí, tanta fome, tanto desemprego, tantas dificuldades que nós temos aí pelo mundo. O que é que nós estamos fazendo? Então, acho que também temos que olhar um pouco, né? Eu olhei muito para mim, eu olhei muito para meus filhos, mas acho que também eu tenho que olhar também. Não estou dizendo que eu faço muito isso, não. Eu deveria fazer mais. E estimular outros a fazer amanhã também. Tem que ser melhor do que hoje, né? Então, pronto, aí já fica aí. Já fica aí. Mas não adianta só falar, tem que fazer também. É né? verdade. Eu digo muito aos meus amigos, oração é orar mais ação. Não adianta só rezar, não, minha gente. Vamos fazer um pouquinho também. Fazer a ação, né? Fazer ação. Boris, maravilhoso, viu? Tô isso. Adorando. Daí o tempo, minha gente, todos amaram, todos felizes. Quer deixar mais alguma palavra, alguma mensagem? Que você continue com esse seu trabalho bonito que você está fazendo também, que, bom. que estimule outras pessoas a fazer também. Obrigada. Eu que agradeço, já disse a você, né? Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço, porque esse programa não vamos brigar por isso, existe. Não, me respeite, meus 72 anos. Tá bom, ok. Então o senhor mandou recolher. Não, eu que agradeço a oportunidade de contar aqui minha história. Olha, como é que as pessoas lhe acham? Quando a pessoa quiser conversar com você, faz a divulgação das escolas de você, passa seu Instagram, você tem Instagram. O meu e-mail é muito difícil. Certo. boris@boris.com.br. Olha aí, boris@boris.com.br. Estou disposto. Escola F, ela tem Instagram? Tem. Escola tem. F, eu acho. Escola F também. E mantemos aí, estamos trabalhando para, depois do carnaval, lançar uns produtos aí também de estimular as pessoas a investir na governança
da empresa, da família, principalmente da família também. É isso que o propósito da Escola F é trabalhar a governança das famílias. Porque se as famílias não estiverem bem, os negócios não vão andar bem. É verdade. E o número de empresas familiares, né, no nosso estado é muito grande. No né? mundo inteiro, 80%, mundo inteiro, 80% das empresas do mundo são familiares. São familiares. E só 15% sobrevive à terceira geração. E não é por conta de planos econômicos, não. É briga de herdeiros. São falta de planos de governança. Né? É isso. Como separar a empresa, a família e os negócios. Né? É verdade. Você tem Instagram seu? Tem uma uso pouco. Não usa pouco, Vou né? começar a usar a partir de hoje. A partir de hoje. Vou viralizar hoje. Você já vai abrir seu Instagram hoje com a eu vou foto colocar do isso aí. Podpack. Boris e Mariana, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço demais a Boris. Nosso episódio foi maravilhoso. Nos sigam nas redes sociais. Pernambuco Consultora, Mariana Vanderlei 1. Curta, se inscreve no nosso canal, comenta, ajuda a gente aí no crescimento desse nosso projeto. Só vale a pena se tiver o envolvimento de vocês, se tiver a participação de vocês, para que a gente possa dar continuidade a esse projeto tão lindo. Então, obrigada, Boris. Tudo perfeito.